Amém? Sofonias, capítulo 3. Vamos ler apenas 2 versículos, o versículo 1 e o versículo 2. Já lemos esse texto na juventude, só que não deu tempo de falar, mas nós já lemos, a juventude deve ter achado rápido. Amém? Diz assim a palavra de Deus, ó. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor e nem se aproxima do seu Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, fala conosco nessa noite, Deus. Abrimos os olhos do nosso entendimento, Pai. Abrimos os nossos corações para entender, compreender, reter, Deus, a palavra que o Senhor há de nos revelar nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de entrar nessa mensagem, deixa eu contextualizar você um pouquinho sobre o motivo que levou esse profeta a profetizar, o porquê Deus chamou Sofonias a profetizar para o povo. Sofonias, ele é um profeta menor porque ele não profetizou durante toda a sua vida, como Jeremias, como Ezequiel, como Daniel, como Isaías, que a sua vida inteira profetizou. Os profetas menores não, eles apresentaram só durante uma fase de sua vida, às vezes só uma profecia ou algumas visões que Deus deu, ele foi lá e pronto. Então Sofonias é um desses profetas, que não profetizou durante toda a sua vida, mas Deus veio, trouxe uma mensagem e pronto. Ele é um profeta também chamado de pré-exílio. Ou seja, a profecia dele foi antes do povo de Israel ter sido escravizado, ter guerreado contra a Babilônia, contra a Síria e ter ido cativo. Então a profecia dele foi antes. Ele profetizou ali pouco antes do profeta Jeremias. Se vocês lembrarem, o profeta Jeremias, que é chamado de profeta chorão, é porque ele chorou muito, pedindo muito a Deus que Deus não fizesse o que Deus já disse que ia fazer, ou seja, ia entregar o povo na mão dos babilônios. Deus falou isso e pronto. Então, antes de Deus dar o veredito, ó, não tem jeito, Jeremias, o povo vai ser entregue na mão de Nabucodonosor. Antes disso, Sofonias profetizou. Na época que ele profetizou, quem era rei ali em Israel, era um rei chamado Josias, um dos poucos reis bons que tiveram em Israel. Ele começou a reinar com 8 anos de idade. 8 anos, imagina, você com 8 anos reinando uma nação, comandando todo um... Josias era assim, inclusive ele era primo de Sofonias. Primo não muito próximo, um pouco distante, mas acredita-se que Sofonias tenha influenciado muito ali no aprendizado, ali, até no próprio forma do rei Josias reinar. Então, na época que isso aconteceu, foi uma época muito dramática, não só para o povo de Israel, mas para o mundo. O mundo estava em guerra. O mundo conhecido até então, no Oriente Médio ali, o mundo inteiro estava em guerra. Era a Babilônia de um lado, era a Síria do outro, dominando países. Então o mundo estava em terror, com medo, o povo estava assustado, o povo estava dramático. E o povo de Israel não era diferente. Várias ameaças contra ele. O rei Nabucodonosor dizendo, eu vou guerrear contra você, eu vou te destruir, eu vou te vencer. Então aquele medo, aquela tensão, aquilo tudo acontecendo, quando Deus vem, chama esse homem, e se a gente ler todo o livro de Sofonias, a gente vai ver que todas as profecias dele chamam para uma urgência. Não é aquela profecia que ele joga, quando vocês tiverem tempo, quando for possível. Não, ele chama, ele sacode o povo para uma urgência. A hora é essa, a hora chegou, vamos lá, galera, vamos levantar, porque Deus ainda pode nos livrar, Deus pode nos dar a vitória. Então ele chama o povo, mas a situação do povo estava tão ruim, que Sofonias chegou a dizer que não tinha como aquele povo simplesmente mudar de vida. Aquele povo tinha que nascer de novo mesmo, tinha que morrer todo mundo e nascer um povo novo, porque estava muito ruim. Aí ele vai e faz essa profecia, que eu vou ler de novo. No primeiro versículo, ó, ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Isso daqui, gente, ele não está falando do povo que está vindo contra Israel, não. Ele está falando do próprio Israel.
Se vocês lerem o título, é Ameaças contra Jerusalém. Ele está falando da própria Jerusalém. Ó, ai da cidade opressora e rebelde e manchada. Jerusalém para Deus estava manchada. E sabemos que a nova Jerusalém, né, está se referindo a quem no Novo Testamento? A igreja. Aí está dizendo aqui, ó, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor. Aí vem o que eu quero usar para a nossa mensagem nessa noite. Nem se aproxima do seu Deus. Queridos, hoje à noite, essa noite, o alerta que Deus faz a mim e a você é esse. Ai de nós, ai da igreja, ai de Douglas, que não se aproxima do seu Deus. Deus me chama e te chama para um relacionamento mais próximo dele, mais íntimo. Isso sempre foi a vontade dele para mim e para você. Deus, na sexta-feira agora, nós lemos um texto que não dá para eu ler aqui, que foi muito extenso, quem estava na escola de vida vai lembrar. Nós pegamos ali, passeamos por Gênesis, mostrando que Deus criou tudo, pelo poder da sua palavra. Nós vimos, né, que Deus falou, haja luz e houve luz. Haja separação entre águas que está no firmamento, embaixo do firmamento, e assim se fez. Haja, Deus deu uma ordem assim para o mar, ó, que o mar produza. Deus deu uma ordem, Deus falou, mar, produza cardumes de peixe, seres viventes. Né? Hoje a gente sabe como o mar produziu, a ciência tenta descobrir, né? Diz que uma célula unicelular se juntou com outra e virou pluricelular e foi acontecendo. A ciência tenta explicar como. Eu sei que Deus deu uma ordem, mar, produza, e o mar produziu. Deus deu uma ordem para a terra, terra, produza. Aí começou a nascer plantas, mas quando Deus fez o homem, a gente viu que foi diferente, né? Deus não pegou e falou assim, ó, terra, pó da terra, produza o homem. Deus não fez isso. Deus não falou, homem, nasça. E o homem nasceu. Não foi isso. A Bíblia diz, tudo Deus formou com o poder da sua palavra. Deus disse, haja e houve. Deus disse, aconteça e aconteceu. Disse, mar, terra, produzam. O mar e a terra deu o jeito deles e produziu o que Deus mandou. Porque Deus ordenou, tem que acontecer. Mas quando chegou no homem, Deus fez diferente. Então eu poderia dizer que Deus criou tudo pelo poder da sua palavra, menos você e eu. Quando chegou na gente, eu não vou ler o texto todo porque eu só quero contextualizar a minha mensagem de hoje. Se quiserem ler o texto na íntegra, Escola de Vida no ano que vem. A gente vai ver na íntegra, vai anotar, vai ver e tal, vai estudar. Mas aqui é só para você ir sentindo o gostinho. Quando chegou no homem, Deus diz assim, ó, façamos. Deus não disse, haja homem. Deus fez o homem com suas próprias mãos. Aí fez o homem. Então nós fomos feitos de forma diferente de toda a criação. Nós fomos feitos, a Bíblia diz lá em Gênesis que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Os animais não foram feitos à imagem e semelhança de Deus, as plantas não foram, os luminares não foram, nada foi feito à imagem e semelhança de Deus. Agora, o homem foi feito, eu e você, nós fomos feitos. Por que Deus nos fez diferentes? Porque Deus queria manter comigo e contigo um relacionamento. Deus queria e quer que nós estejamos perto dEle. Por isso que Ele vem aqui para Jerusalém e fala, ai de você, cidade perversa, que de tantas coisas que você fez, uma que Douglas vai destacar na pregação de noite é, não se aproximou de mim. Não se aproximou do seu Deus. A gente começa a ler na Bíblia, eu li essa referência para te mostrar que Deus quer estar próximo de nós. Quando Ele fez Adão e fez Eva, desculpa de novo, quando eu bebo água assim, fica um negócio que engasga. Quando Ele fez Adão e Eva, toda tardezinha, o que Ele ia fazer? Visitar, estar perto, ouvir a voz, estar próximo de Adão e Eva. Deus estava pertinho deles. Quando Adão e Eva pecaram, o que o pecado fez com essa proximidade? Separou.
A única coisa que pode me separar e te separar de Deus é justamente isso, o pecado. O pecado separou o homem de Deus. Aí Deus vai e fala, não é isso que eu quero. Aí vem todo o plano de salvação para que nós pudéssemos novamente nos aproximar dele. Aí eu comecei a procurar na própria palavra de Deus, já que o Senhor deseja tanto, então o Novo Testamento tem que ter alguma coisa dizendo disso, né? Já que essa é uma realidade que tinha lá no Velho Testamento, e o Velho Testamento era uma sombra do Novo, o Novo tem que ratificar isso. Aí eu fui ver, e eu queria que você visse comigo, não precisa abrir agora não. Alguns textos você vai abrir comigo, esse você só vai ouvir e anotar se quiser, tá bom? Lá em Tiago 4:8, o apóstolo Tiago fala assim, ó, chegai-vos. Quando você chega a algum lugar, chega para alguém, se eu chego para o Tony e falo, Tony, se achegue, eu estou chamando o Tony para vir para próximo, perto de mim, e é isso que Deus fala, ó, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros, limpai as mãos pecadoras e vós de duplo ânimo purificai os corações. A ordem é, chegai-vos. Aí se nós formos lá em Hebreus 11:6, a gente vê aquele texto clássico que eu amo falar, já devo ter, acho que preguei umas 2 vezes ou 3 sobre ele já. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, eu adoro essa palavra também, necessário. É necessário, não é uma coisa que pode ser, seria bom, né? É necessário, é importante que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Então, se eu quero me aproximar de Deus, há necessidade de buscar. Aí eu fui ver em Hebreus 10, voltando um pouquinho, 22, de novo, o autor dos Hebreus fala, ó, cheguemo-nos. Olha a ordem, ele dá uma ordem para que nós, ele fala, Douglas, você tem que se achegar. Estão percebendo? Cheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Cheguemo-nos, chegai-vos a Deus, aquele que se aproxima. É sempre eu e você que temos que fazer essa ação. Eu não tenho que ficar parado esperando, Deus vai se aproximar de mim. Deus está próximo de você já, você que não sabe. Ele está pertinho, se você fizer assim, você vai ver. Agora, você que tem que se achegar perto dele, a ordem é essa. Não é ficar sentado esperando. Como que eu faço isso, Douglas? Daqui a pouco. 1 Reis 18:36. Episódio lá de Elias, ó, no devido tempo, também adoro esse trechozinho, no devido tempo, não foi antes, não foi depois, não foi com atraso, foi no devido tempo, na hora certa, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse, Senhor, antes do profeta Elias orar, o que ele fez? Se aproximou. Depois ele orou, Deus dos céus, ele faz a oração aqui, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, manifesta-se agora, mostra que há Deus em Israel, lança fogo, queima esse holocausto, mas antes de orar, ele se aproximou de Deus. E a Bíblia toda, gente, fala disso. 1 Pedro 2:2, não fala de aproximar diretamente, mas fala, desejai. Essa aproximação, ela parte. O princípio da aproximação é o desejo. O princípio da aproximação é o querer. Aí ele fala, desejai afetuosamente como meninos novamente nascido, leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então aqui o apóstolo Pedro está dizendo, deseje, queiram isso. Queiram estar perto de Deus, queiram receber esse leite, queiram receber o alimento, desejem isso de Deus, porque esse é o chamamento de Deus para a gente. Se eu não desejar, se não partir de mim essa vontade, querido, eu falei ontem na escola de vida, foi ontem não, anteontem, a Bíblia ela fala de leite, para que a gente possa crescer, mas tem uma hora que o apóstolo Paulo também, ele dá uma cajadada lá nos Coríntios, que ele fala assim, ó, e vocês, devido ao tempo decorrido, já deveriam estar comendo alimento sólido, e eu ainda tenho que dar a vocês
leite. Aí eu fiquei pensando, aquele manda leite lá é sólido. O que é o leite? Quando ele fala de leite, ele está se referindo a quê? A palavra de Deus, não é? E quando ele fala de alimento sólido, o que ele está se referindo? A palavra de Deus. Ué, a palavra de Deus, a mesma coisa, a mesma palavra de Deus é leite e é alimento sólido. Então, o que diferencia? Por que Paulo, então, brigou com o pessoal que eles já deveriam estar no alimento sólido e ainda era necessário dar leite? A diferença não está na palavra. A palavra, ela pode ser leite e ela pode ser alimento sólido, dependendo, sabe de quem? De você e de mim. O problema não está na palavra. O problema está em quem está se alimentando, quem está ouvindo. Se eu estou ouvindo e não pratico, e não atendo aquilo, e não creio naquilo, e não vivo por aquilo, aquilo é leite. Aquilo não me fortalece. Entra aqui, sai aqui. A Bíblia diz que é como aquelas sementes que caíram no meio lá da estrada, que foi passando o vento e jogou para um lado e jogou para o outro. Agora, se eu ouço isso daqui é uma verdade para mim, eu me aproprio dela, eu digo, isso daqui é verdade, isso aqui vai acontecer comigo, por mais eu não ando por vista, eu ando crendo no que ela diz. Quando eu faço isso, aí aquele alimento passa a ser sólido, passa a ser coisa enraizada, passa a ter substância. Essa é a ideia. Aí eu fui ver o que significava essa palavra aproximação ou proximidade. E é isso mesmo que vocês estão pensando. Aproximação significa uma pequena distância, adjacência, vizinhança, né? O vizinho ali está adjacente. Adjacência é muito usado na matemática, né? Um ângulo adjacente, cateto adjacente e tal, aquele cateto que está do lado ali, está pertinho, né? Aquele está do ladinho, você olha para o lado, você vê ele ali. Então é isso que Deus quer, proximidade é isso, é estar do lado, é estar próximo, é estar perto. Deus nos chama para isso. Por que Deus fala isso? Porque a proximidade, ela traz intimidade. Quando eu estou próximo de Deus, eu fico íntimo dele. Me aproximei de Deus, eu passo... Isso é o que é um pouco lógico, gente. É um pouco lógico. Você conhece uma pessoa de vista. Você vê a pessoa passando de vez em quando. Ei, tudo bem? Belezinha? E aí, meu camarada? Porque não sabe o nome. Fala, meu camarada, meu amigo. E aí, rapaz? E aí? Quando tu fala assim, tu não sabe muito da vida daquela pessoa, nem ela sabe sua. Agora, quando você se aproxima dela, com o tempo, e começa a conversar, aí começa a ver o que a pessoa faz, coisas em comum, começa a ver do que ela gosta, aí você também fala do que você gosta, tal, aí vocês passam a ter intimidade, aí você pode tirar um diagnóstico mais preciso daquela pessoa. Assim é Deus. Às vezes a gente só ouve Deus, falar de Deus, né? A gente vem, senta aqui, ouve alguém falar de Deus, ouve alguém dizer que teve isso, que viveu aquilo, ouve que vê na Bíblia que Sofonias era assim, que Paulo era assim, que Elias era assim. Aí a gente começa a ter um Deus distante, a gente começa a ter um Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Um Deus de Elias, um Deus de Davi, um Deus de Salomão. A gente começa a ter um Deus que fazia coisas, um Deus longe, enquanto que Deus quer que fale, um Deus de Douglas. Deus espera que a gente fale igual Davi falou, o Senhor é o meu pastor. Ele não disse, o Senhor é um pastor, que não nos deixa faltar nada. Ele disse, não, o Senhor é o meu pastor. Ele pode ser também de vocês, não sei. Agora, meu ele é com certeza. Ele chamava Deus para si, para próximo dele. E é isso que Deus espera. Por isso que Deus declarava, esse cara é um homem segundo o meu coração. Errava igual a mim e a você, vacilava, fazia um monte de coisa errada, mas tinha Deus perto. Falava com Deus, se arrependia, era próximo de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus, né? Que coisa legal. Agora sim, abra sua Bíblia comigo em João 10. Daqui a pouco a gente volta para Sofonias, tá? Se eu fosse você, eu deixava Sofonias aí, porque depois para achar de novo vai ser só Jesus. Eu vou botar esse negocinho aqui, ó, para marcar. A gente vai ficar aqui a metade da mensagem só procurando Sofonias de novo. João 10, o versículo 3 e o versículo 5. Do 3 ao 5.
Vamos ler do 1 ao 5, que aí fica um pouco mais contextualizado. Agora, gente, eu queria falar para vocês, eu consegui convencer vocês de que, de fato, Deus quer que nós sejamos pessoas próximas dEle? Você está convencido disso? Amém? Você poderia dizer um amém para eu... Se você acredita mesmo, para eu entender. Deus quer isso, te convenci pela palavra, não convenci de forma persuasiva não, mas pela palavra que Deus quer isso, que Ele te fez e me fez para viver um relacionamento íntimo e próximo dEle, que uma vez que eu acreditei nisso, então Douglas, eu acredito, é verdade, mas e aí? O que eu faço? O que eu tenho que fazer para estar próximo desse Deus, desse Senhor que é tão bom? João 10, 3, 5, olha o que diz, mas vamos ler do 1. João, em verdade vos digo, Jesus falando, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. E Jesus disse que ele era o bom pastor, né? Para este o porteiro abre. Aí ele vem e diz uma coisa muito legal, ó. As ovelhas ouvem a sua voz. Mais do que isso, ó, as ovelhas, além de ouvir a voz do pastor, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, na frente, e elas o seguem. Agora, por que elas seguem o pastor? Por quê? Conhecem a sua voz. As ovelhas só seguem aquele pastor quando ele chega na porta, ela sabe quem está entrando, porque quando ele chama, elas reconhecem a voz do pastor. Gente, vocês conseguiriam ouvir a voz de alguém, reconhecer a voz de alguém que talvez estivesse gritando lá na Praça de Éden? Se ao invés de estar pregando aqui, eu estivesse pregando lá, talvez você nem ouvisse a minha voz, né? Aí se eu estivesse um pouco mais perto, lá na rua, talvez, eu conheço essa voz de algum lugar, já ouvi, a voz meio taquara rouca, tal, né? Aí vai se aproximando, enfim, quando uma pessoa está muito perto de você e começa a falar, você acha que é mais fácil reconhecer a voz dessa pessoa ou não? Com certeza, né? Ou seja, quando eu estou perto de Deus, eu consigo ouvir a voz dele e reconhecer a voz dele. Então, se eu reconheço a voz de Deus, é porque primeiro eu me aproximei. Então, a aproximação traz essa questão da intimidade, que por sua vez traz essa questão do reconhecimento. Eu sei quem ele é, ele sabe quem eu sou, ele me chama pelo nome, eu atendo ao chamado dele, porque eu reconheço a voz dele. Aí Samuel lá, não vamos ler esse não, em 1 Samuel 3,12, Samuel ainda uma criancinha, pequenininho, ainda não sabia quem Deus era, ele ainda não conhecia Deus, ele ainda não era aquele profeta Samuel, né, que Samuel, vai lá, unge Davi não, unge lá o filho de Jessé, Samuel é esse, não é esse, é aquele, não é aquele, é esse, ele não era esse Samuel ainda, ele era um menino. E dormindo ele ouve uma voz, Samuel, Samuel. O que ele faz, lembram? Ele levanta apressadamente, vai lá para o profeta Eli, fala, meu senhor, o que o senhor quer falar comigo? Ele, eu não quero falar contigo, Samuel. Tá maluco, vai dormir? Aí Samuel ia dormir, ele ouve de novo, Samuel, Samuel. Aí ele levanta, ô profeta não, sacerdote, ô Eli, o que o senhor quer? Me chamou de novo, quero nada contigo não, rapaz, vai dormir, não sou eu não. Na terceira vez, aí que Eli, cabeçudo, que estava dormindo, porque ele conhecia Deus, ele era o sacerdote, ele teria que, mas não, na terceira vez é que ele, Samuel, olha só, na próxima vez que você ouvir essa voz, você se levanta, se apronta e diz assim, fala Senhor, que o teu servo ouve. Aí Samuel ouviu, Samuel, Samuel, aí ele levantou, fala Senhor que teu servo ouve. Aí Deus a partir dali começou a se apresentar, a se revelar para o pequeno profeta Samuel, que foi crescendo e foi um grande homem na mão de Deus. Mas porque Samuel aprendeu a reconhecer a voz de Deus, porque Samuel estava perto, estava próximo. Tem tanto exemplo bíblico disso, eu tenho que sair, mas vou ler só mais umzinho. Lucas 24, também não vou ler esse, o versículo 15, 27 e 32, tinha 2 discípulos,
indo em direção ao caminho de Emaús. Estava indo em direção ao caminho de Emaús, né, caminhando lá. De repente surge um homem do lado deles, do lado dos dois, começa a conversar com eles. Não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, porque seria uma mensagem só disso. Mas o que eu quero chegar é que, num dado momento, que era o próprio Jesus do lado deles, quando Jesus parte ali o pão, que serve a eles percebem, eles reconhecem que aquele era Jesus. Jesus estava ali do lado deles, andou com eles, falou com eles, disse tantas coisas, eles não perceberam. É difícil passar por esse texto e não fazer nenhum comentário. Eu vou fazer um comentário rápido. É muito difícil, esse texto é bom demais. Mas quando ele passou, os dois cabeçudos que estavam lá, que eu não lembro o nome, acho que um deles era o Cleopa, uma coisa assim. Os dois estavam andando do lado de Jesus ali, tristes, porque Jesus tinha morrido. Foi após morte. Qual? Cleopas. Os universitários me falaram aqui. Estava andando Jesus do lado deles ali, e eles, triste, cabisbaixo, voltando para a sua terra, tipo, acabou a nossa esperança. Tínhamos depositado toda a nossa confiança naquele guerreiro ali. Aquele guerreiro morreu, acabou. Eu achava que fosse ele que ia dar libertação para a gente, se lamentando. Eu achava que ele que era a esperança de Israel. Olha a linguagem dele. Eu achava que ele ia remir o povo. Estava lá. Aí Jesus vem do lado. O que vocês estão conversando? Aí os caras, o Cleopas, olha para ele e fala: da onde que tu está vindo, guerreiro? Tu é maluco? Não falou maluco na Bíblia, não, mas a linguagem dele foi quase essa, tipo, da onde que tu está vindo? Não se fala de outra coisa. Que Jesus, um homem de fé, um homem guerreiro, forte, né, veio e mataram ele morreu, acabou nossa esperança, e você não sabe? Está vindo da onde? Aí Jesus, é mesmo? Foi. Aconteceu isso, coitadinho, né? Aí foi andando, aí Jesus começou a falar tudo, pegando lá de Moisés até os profetas, tudo que a Bíblia dizia a respeito dele, de Jesus. Mas tinha que acontecer isso. E o mais legal é que quando Jesus chegou perto daqueles dois discípulos, era o terceiro dia. E Jesus não falou uma vez não, querido. Jesus falou várias vezes para ele de forma clara: é necessário que o Filho do Homem morra e que ao terceiro dia ressuscite. Eles tinham que ter alguma coisa de terceiro dia na mente deles. Eles tinham que ter ali que, no terceiro dia, eu não lembro o que é exatamente, mas eu sei que tem alguma coisa no terceiro dia, não sei se vai chover, não sei se é o eclipse, não sei, mas o terceiro dia tem alguma coisa. E era o terceiro dia, mas eles tudo cabeçudo. Aí Jesus senta, anda com eles ali, aquele caminho todo, aí Jesus chega no local, aí Jesus vai embora, porque estava tarde, e o Cleopas não deixou, né? Eles falaram lá: não, está muito tarde, mestre, não vai embora não, fica aqui, dorme com a gente, come com a gente. Aí Jesus vai, para do lado deles, começa e pega o pão. Quando Jesus pega o pão, que parte o pão, aí eles olham, aí a mente deles abre, caramba, eu só conheço um homem na minha vida inteira que parte o pão desse jeito. É Jesus. Quando eles olham para o lado, acabou a chance. Jesus veio o caminho inteiro falando com eles, do lado deles. Jesus estava próximo deles, mas eles não estavam próximo de Jesus. A mente, o coração deles estava longe de Deus e Jesus do lado deles ali. Aí quando eles perceberam que eles iam, caramba, é o mestre, já era. O mestre não está mais ali, o mestre saiu. Aí teve um cabeçudo que ainda falou assim, ainda falou assim o cabeçudo, poxa, mas você não percebeu que quando ele vinha falando com a gente, o nosso coração ardia? O coração deles ardendo, Jesus falando, o Espírito Santo dizendo, incomodando, chamando, e eles não perceberam. Quando perceberam, não era tarde demais, mas, podia ter aproveitado, né? No mínimo, dava um abraço ali, vem cá, Jesus, que legal que você veio e tal, no mínimo. Depois que abraçou, Jesus, não, calma aí, rapaz, sossega, mas já era, já abracei. Mas já era, perderam a oportunidade. Quando olhou para o lado, Jesus já tinha ido. E o legal é que esse mesmo Cleopas que falou, mestre, não volta, está muito tarde. A Bíblia diz que quando Jesus sumiu, na mesma hora, não pensaram duas vezes, voltaram tudo para avisar os discípulos.
Na mesma hora, ele não esperou, não dormiu, esperou o dia seguinte. Na mesma hora que eles perceberam, pegaram as coisas de volta e voltaram, à noite mesmo. Porque aí eles perceberam que Jesus estava próximo. Gente, Jesus está aqui, Deus está aqui, pertinho, pertinho, pertinho. E a gente acha que Ele está longe. A gente acha que Ele está distante, a gente acha que Ele está aquém das nossas necessidades, a gente acha que Ele está indiferente ao que a gente está passando, mas não está. Ele sofre juntinho, Ele está ali triste quando a gente está triste, e às vezes Ele está ali, caramba, não era para você estar assim não, vai, levanta, torcendo, vamos, estou contigo, pega a tua mão, e a gente, nada, está ali devagar, mas vamos continuar. Glória a Deus. Marcos 1, também não vou ler esse, senão não consigo terminar. Marcos 1, 40 a 41, a Bíblia fala lá que o toque de Jesus trouxe transformação. E Marcos está falando acho que se não me engano é o episódio da mulher do fluxo de sangue. Vocês lembram o que ela sentiu no coração? Diferentemente daqueles dois que estavam no caminho de Emaús, que Deus falando, Deus do lado deles, eles sentindo o coração arder, mas não compreenderam que era Jesus falando. Aquela mulher não, ela também sentiu no teu coração, ela falou, puxa, se eu tão somente tocar nas orlas do seu vestido, sararei. Aí ela tocou, mas ela tinha como tocar se estivesse longe? O que vocês acham? Não daria, né? Só se ela fosse aquele cara do Quarteto Fantástico, que estica o braço assim. Mas aquilo ali é ficção, então não dá. Então, para ela tocar na orla de Jesus, ela tinha que se aproximar. E ela se aproximou, queridos. E, foi custo para ela, hein? Talvez o custo que aquela mulher fez para se aproximar de Jesus, nós estejamos longe de fazer. Porque a mulher que está com hemorragia, o sangue é o que dá sustância, né? Que os nutrientes, o nosso corpo corre ali pelo sangue. Então, quando a pessoa está hemorrágica, que o sangue está saindo, a pessoa fica fraca, fica desvalida, né? Tem gente que, tira alguns ml de sangue e já desmaia lá, não aguenta. Aquela mulher perdendo sangue. Mesmo assim, numa multidão, a Bíblia diz que é uma multidão. Para você ter uma noção, quando acabar o culto hoje, que o pessoal sair aqui, tenta alguém que está aqui na frente, tenta sair logo. Quando a galera, todo mundo se junta, para sair naquela portinha, é quase impossível. Eu nem saio, eu fico aqui esperando todo mundo sair, para depois eu ir, porque não tem como você passar. Agora imagina aquela mulher penetrando aquela multidão fraca para tocar em Jesus. Ela falou, tenho que me aproximar dele. E se aproximou. E quando a gente se aproxima de Deus, alguma coisa acontece, querido. Não tem como eu e você nos aproximarmos de Deus e alguma coisa não acontecer na minha e na sua vida. Alguma coisa vai acontecer, eu não consigo ficar do jeito que eu estou. Eu não consigo. A presença de Deus, a proximidade dEle me sacode, me balança. Em outros domingos aí que nós falamos um pouquinho sobre tentação e provação, hoje eu até conversei com um jovem a respeito disso. Como resistir questões da carne, como resistir isso, como vencer desejos da carne que nós temos. E eu falei também na sexta-feira na escola de vida que não é pecado ser tentado, não é pecado ser provado, não é pecado a minha carne desejar alguma coisa errada, porque ela vai desejar, porque eu vou ser tentado, porque eu vou ser provado. Isso não é pecado. O pecado é quando eu cedo às tentações, às provações, quando eu dou lugar à minha carne, quando eu vou satisfazer os desejos dela. Os desejos vêm, mas se eu não satisfazê-los, beleza, não pequei. Quando eu satisfaço o desejo dela, aí eu pequei. Então não é pecado quando vem as tentações, quando vem pensamentos na minha mente, eles vêm. O que eu não posso deixar é que eles fiquem alojados lá e dominem a minha vida. Agora, como não deixar que ele domine a minha vida? Como não permitir que eu ceda aos desejos da minha carne? Como permitir que eu não ceda às tentações e provações? Não tem outro jeito. Não adianta achar que você é fortão, porque você não é. O que você precisa é se encher de Deus e estar perto dele.
Porque quando você cresce, quando você está perto de Deus, quando o seu espírito está em alta, quando você está lá, ó, gigante no espírito, a tua carne vai tentar fazer alguma coisa, mas você é o irmão mais velho. Imagina, que o teu espírito é o irmão mais velho. Aí vai ver o irmão mais novo, a carne que tentava, eu vou ver o canal 2, 3, canal não sei o que lá. Tu vai dar um tapa na orelha dele e vai falar, eu vou ver aqui, o 33 aqui, o combate. Acabou. Agora, tua carne é o irmão mais velho. A tua carne está em alta, ela é forte, você, o teu espírito, fraquinho, pequenininho. Fraquinho, raquítico, nem come direito, bebendo leite. A carne lá se alimentando de churrasco todo dia. Aí tu acha que tu vai ver o que tu quer. Vou ver Discovery Kids. A tua carne vai te dar uma lambada, não adianta que tu vai ceder a ela, porque ela está mais forte que você. Então, para vencer a questão das tentações, tem que estar pertinho de Deus, tem que estar próximo dele, tem que estar fechado com o cara. Se não tiver, não vamos conseguir aguentar, não vamos resistir. Amém, queridos? Sempre que alguém se aproxima de Deus, recebe algo dele. Glória a Deus. Aí eu botei aqui, ó, que sem proximidade, essa frase não é minha não, eu queria que fosse, mas não é. Eu acho ela muito legal. Sem proximidade, o máximo que o homem consegue é religiosidade. Olha como isso é forte. Sem uma intimidade com Deus, sem uma vida de comunhão com o Espírito Santo, sem estar pertinho dele, o máximo que você e eu vamos conseguir é ser religiosos, já tem um título, né? Aí no cadastro lá de algum lugar que você vai fazer religião, protestante, evangélico, nova vida, crente, sei lá, o nome que você bota lá. O máximo que você vai conseguir é isso, um título. Porque você não é próximo de quem dá aquele título. E o legal é estar perto dele. Quando você está próximo de Deus, pertinho dele, você não precisa nem dizer o que você é, porque ele já diz para você. Alguém olha e fala, você é crente? Sou. Por quem disse? Ninguém disse não, eu já sei que é. Porque o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito Santo exala isso de nós. Eu não preciso nem falar. Não que você não deva, é importante que fale, mas não há necessidade, porque isso é reconhecido pelos meus atos, pela forma de falar, pela forma de partir o pão. Conheceram Jesus, ele falava, o coração ardia, mas quando ele partiu o pão, reconheceram. Então, na forma de agir, da forma que eu e você, da forma que nós agimos, seremos reconhecidos. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, se eu quero me aproximar de Deus, se eu entendo que isso é bom para mim, se eu entendo que essa é a vontade dele, desde a criação do homem, ele fez o homem diferente de todos os animais, a sua imagem e semelhança para viver íntimo ao homem, próximo do homem. Se eu entendo isso, eu sei que eu tenho que aprender a reconhecer a sua voz. Além de reconhecer a sua voz, eu preciso ter outras coisas mais. Outras coisas mais. Vou falar pelo menos mais uma. Eu precisaria ter de pelo menos mais outras 7 coisas, no mínimo, é mais. Só que eu vou falar pelo menos 2 hoje. Uma é essa, eu preciso reconhecer a voz dele. E a outra, eu preciso manter viva uma vida de oração. Não tem como estar próximo de Deus, você que é filho dele, se você não tem viva dentro de você uma vida de oração. Você que não conhece Deus, mas eu não sou crente mesmo. Se você não é crente mesmo, você precisa ser. Você precisa aceitar a Jesus hoje, agora. Você precisava me interromper aí. Pô, deixa eu te interromper aí, Douglas, por favor, eu tenho que aceitar logo, então eu quero aceitar agora. Você precisava fazer isso, mas não faz não. Vai chegar a hora. Mas precisava fazer isso. Porque Deus quer estar próximo da sua criação como um todo. Jesus, quando ele entrega o filho dele, ele entrega lá, Jesus morre na cruz do Calvário, ele morre no meu e no seu lugar, com um único objetivo, nos aproximar de Deus. Porque o pecado nos separou, o pecado fez com que o meu espírito morresse. A morte espiritual é o afastamento de Deus. Jesus morreu no meu lugar para que eu pudesse me aproximar de novo de Deus. Mas não só eu, mas para todo aquele que crê. Então, para você que também não aceitou a Jesus, você também precisa crer. Eu não posso fazer isso por você. O que eu posso fazer é pregar. O apóstolo Paulo disse que, como ouvirão se não há quem pregue? Então, estou pregando. Então, você pode ouvir agora.
Então você tem que dar atenção, você tem que dar ouvido à voz de Deus, você tem que deixar não pode fazer igual os dois discípulos do caminho de Emaús, não, que sentia o coração dele arder, mas não conseguiram compreender que Jesus estava falando com eles. Se você nessa noite está passando por isso e não sabe o que é, eu estou te falando o que é. É o Espírito Santo que convence você da justiça e do juízo, te falando, ó, eu quero estar perto de você, cara, eu quero andar contigo. Eu quero fazer, eu quero realizar, eu tenho sonhos para você. Agora, você precisa crer e entregar o comando, o governo da sua vida em minhas mãos. Você vai ter oportunidade nessa noite, amém? E você que é crente, filho de Deus, precisa manter, assim como eu também preciso manter uma vida de oração. Aí eu queria ler 2 textos com vocês que eu acho muito legal. Esse eu queria ler. Primeiro está lá em 1 Reis 17. Lembrei de uma coisa agora. Lelei, tu colocou o aviso aqui do domingo de impacto semana que vem? Não, né? Então, domingo que vem vai ser domingo de impacto. É o culto dirigido pela juventude. Vou fazer a divulgação aqui de primeira mão. É o culto dividido pela juventude. A menos que o pastor mude. Né? Se o pastor não mudar, vai ser domingo de impacto, e se for domingo de impacto, eu que vou pregar. A não ser que o pastor mude, não seja domingo de impacto, ou que ele mande outra pessoa pregar. Mas eu acho que não. Então, a princípio, eu vou pregar de novo. Então, eu vou terminar essa mensagem aqui. É claro que vai ser a parte 2. Então, não vou correr, vou falar o que eu quero falar, porque tem o outro aspecto da mensagem. Pode ver que eu nem voltei para Sofonias mais. Sofonias está triste aqui. Abrimos, maior luta, maior custo para encontrar Sofonias, quase 5 minutos, e eu não voltei mais nele. Mas eu vou voltar, mas não é voltar agora, mas não vai dar tempo de eu voltar agora. Aí domingo que vem eu volto, amém? Então vem domingo que vem. Eu já sei que é ele mesmo, vou aproveitar e não vou. Era melhor ter ficado quieto, né? Não, venham domingo que vem de novo, amém? 1 Reis 17, o versículo 1. 1 Reis está lá atrás. 1 Reis 17, versículo 1. Olha que coisa legal. Mas eu vou ler só a parte, eu vou ler ele todo, mas só me interessa o finalzinho do versículo. Ó. Então, Elias, o tesbita, dos moradores, legal quando ele fala assim, então Elias, o tesbita, esse tesbita aqui não está dizendo nada, origem de Elias, na verdade está dizendo a origem dele, está dizendo a parte geográfica da onde Elias veio. É um lugar simples, um lugar comum. Em outras palavras, Elias, um cara que não tinha nada de especial, um simples tesbita, é mais ou menos isso que quer dizer. Tisbita que está ali, né? Aqui está tesbita, mas é isso aí mesmo. Um simples tisbita, não tem nada demais, não é nobre, não é importante, não tem dinheiro, não é rico. Um simples tisbita dos moradores de Gileade disse a Acabe. A Acabe era o cara, Acabe era o rei. Acabe mandava, estava mandado. Mata, morre. Vive, vive. Ele disse para Acabe, tão certo como vive o Senhor. Um cara insignificante, um simples tisbita, disse ao rei, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Cuja face estou. Olha que frase legal. Está dizendo aqui, ó, Elias, eu estou pertinho de Deus. Elias quis dizer assim, ó, eu, Elias, tal, rei Acabe, tão certo como vive o Senhor, no qual eu estou coladinho, cuja face estou, pertinho. Olha o que ele diz, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Para aí, olha, vê se não parece que é abusado, Elias. Ó, segundo a minha palavra, ele não diz assim não, ó, segundo a palavra do Senhor, segundo o que Deus disser, segundo a minha, a palavra de Elias, tão certo como vive o Senhor, cuja face estou, não haverá chuva nem orvalho, segundo a minha palavra, enquanto eu não disser, não vai chover, enquanto eu, Elias, tisbita, insignificante, enquanto eu não falar nada, não chove. Aí a gente olha assim, caramba, esse cara era sinistro, meu irmão.
Marrento. Mas a gente vai ver lá no Novo Testamento, vamos lá comigo? Lá em Tiago 5, a gente vai ver por que Elias era marrento. Vamos lá. Tiago 5, lá no finalzinho. Estão entendendo, queridos? Amém? Diz amém para eu saber se está entendendo. Amém. Não disse só porque eu pedi não, disse porque entendeu mesmo. Então tá bom. Porque às vezes eu olho assim, então as caras assim que também, será que estão indo mesmo? Estão caminhando? Estão se alimentando? É leite ou é alimento sólido? A palavra é uma só, depende de quem ouve. Amém, glória a Deus. Tiago 5, o versículo 15. Tiago 5, o versículo 15. Deixa eu ver se é esse mesmo. É esse mesmo. Começando do 15, né? Fala assim, ó. E a oração da fé salvará o enfermo. O contexto aqui é se alguém está sofrendo, tal, leva lá aos presbíteros e tal, que eles orarão, beleza. E levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sejam curados. Presta atenção agora. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Depois que Tiago fala isso, ele vai dizer o porquê. Ele vai dar um exemplo do porquê que é muito eficaz e poderosa a oração do justo. Ele diz, ó, porque Elias era homem semelhante a nós, um homem simples, um simples tisbita, não tinha nenhum poder, sujeito aos mesmos sentimentos. Aí diz, e orou como? Com fervor. A minha versão diz que orou com instância, orou insistentemente. Tiago está revelando o porquê que quando Elias chegou diante de Acabe, ele falou, ó Acabe, tão certo como vive o Senhor, cuja face estou, não haverá chuva até que eu diga o contrário. Por que Elias tinha essa marra toda? Porque antes de Elias ir falar com Acabe, Elias estava fazendo o quê? Orando, não orando simplesmente, orando com fervor, com instância, insistentemente. Então, antes de falar meia dúzia de palavras com o rei Acabe, Elias passava dias, horas, orando a Deus e recebendo de Deus, próximo de Deus, na face de Deus, falando e orando. E aquele simples tisbita falou, não vai chover, e não choveu. E durante 3 anos não choveu. Quando ele falou, agora vai chover, choveu. Não é porque ele tinha nada, é porque ele estava próximo a Deus. Se eu e você estivermos próximo de Deus, queridos, vai ser a mesma coisa. Eu vou falar e vai acontecer. Porque eu estou perto de Deus. Assim como Jesus disse, é porque não dá para falar tudo, né? Até porque já acabou o tempo, é tanta coisa. Às vezes dá, né? A gente se empolga. Jesus falou assim, ó, as coisas que eu estou falando, eu não falo de mim mesmo. Eu vim do Pai, eu estou falando as coisas que Ele me falou. Jesus falava porque o Espírito Santo ia revelando, Ele é o próprio Deus, ia falando. Aí Jesus falava, acontecia. Elias é a mesma coisa. Elias disse que quando ele falasse ia acontecer, porque ele não falava dele mesmo. Ele falava aquilo que o pai dele revelava a ele, aquilo que o Espírito Santo inspirava. Ele estava junto de Deus. E assim vai indo, assim vai indo. E a Bíblia, Jesus ensinou a gente assim, ó, se você disser a esse monte, sai daí e lança-te no mar. E não duvidar no teu coração, o que vai acontecer com o monte? Ele vai para o mar. Mas por quê que se eu falar isso vai acontecer? Porque Jesus está dizendo, ó, não é falar por falar. Você primeiro tem que estar no ramo, tem que estar na raiz, tem que estar em mim. Se eu estiver em você, você estiver em mim, a minha palavra vai estar em vós. Tudo que você pedir ao meu Pai, Ele vai te dar. Mas antes eu tenho que estar nele, eu tenho que estar com Ele, eu tenho que estar próximo dEle. Eu tenho que manter viva uma vida de oração e acabou. Domingo que vem, se Deus quiser, a gente vai continuar vendo que tem mais. Deus quer que eu e você fiquemos próximos. Queridos, é bom demais estar próximo de Deus. Puxa, os músicos viram que eu peguei eles de repente. Vou fazer o quê? Eu estou olhando aqui, chegou no horário e cortou. O horário é esse. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos vir semana que vem? Vamos terminar? Amém? Glória a Deus. Saia dessa noite
Saia dessa noite com o coração desejoso de: eu vou sair dessa noite para me aproximar de Deus. Ainda tenho umas coisas para aprender, mas pelo menos estar atento à voz dele. Pelo menos manter viva uma vida de oração eu vou fazer. Pelo menos isso. A partir de hoje eu vou orar todo dia. Vou estar ali diante de Deus. Deus, eu quero dizer, falar e o Senhor cumprir. Senhor, eu quero isso. A gente vai ver na semana que vem outros negócios legais que você vai querer também. Deus, eu quero isso para mim. Deus, isso não foi só para Elias. Elias era um simples tisbita. Elias, eu sou até mais importante que Elias. Eu sou estudado, sou isso, sou aquilo. Elias era mais simples e fez isso, então comigo também vai ser, eu também consigo. Em ti. E podemos mesmo, o apóstolo Paulo disse que nele nós podemos todas as coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. Queria te convidar nessa hora, você que não aceitou a Jesus. Antes eu tenho que te dizer que eu não posso fazer isso por você, eu faria. Eu levantaria minha mão e falaria: eu quero Jesus de novo. E quem já aceitou Jesus, se eu perguntar, vai falar também. Mas você que está aqui nos visitando, que não tomou essa decisão na sua vida de falar: eu quero esse Deus, eu quero esse Jesus, eu quero estar próximo dele, porque eu sei que ao me aproximar dele, alguma coisa vai acontecer na minha vida. Você que diz isso, você que tem isso no seu coração, queria te convidar a vir aqui à frente. Eu sei que fica vergonhoso, né? Igreja cheia, eu também fico. Eu finjo, não olho para ninguém. Eu olho para todo mundo e não olho para ninguém. Que aí eu controlo um pouco o meu nervosismo. Faz isso também. Olha para todo mundo e não olha para ninguém. Eu queria te convidar a vir aqui à frente. Você quer entregar a sua vida a Jesus. Você que não é crente, você que não ainda tomou essa decisão de: eu quero Deus. Eu quero me aproximar de Deus. Queria te convidar nessa hora. Tem alguém nessa noite, nessa situação? Alguém que está nos visitando, alguém que se afastou, né? Durante um momento da sua vida você esteve... Ah, que legal, glória a Deus. Temos aqui uma jovem, o nome dela é Ingrid. A Ingrid que nessa noite tomou a decisão de entregar sua vida a Jesus. Já vou falar com a Ingrid, mas antes eu quero saber se tem mais alguém, além da Ingrid. Ingrid falou: eu quero estar próximo desse Deus. Não tem nada melhor nesse mundo, e não tem mesmo. Mesmo que você não consiga entender tudo nessa noite, não tenha plena consciência ainda de tudo que Deus tem para você, dá um passo de fé, dá um passo em direção a esse Deus, a esse Jesus, e deixa que Ele revela. Deixa que no partir do pão você vai entender quem Ele é. Tem mais alguém nessa noite? Não tem? Amém. Se não tem, que Deus te abençoe. Deixa eu falar aqui com a Ingrid. Ingrid, meus parabéns, querida. Melhor decisão da sua vida você tomou hoje. Você não está mais sozinha, Ingrid. Deus está contigo, aonde você for, qualquer lugar. Ele disse que se andássemos pelo fogo, Ele andaria com a gente. Se pisássemos no espinho, Ele estaria ali. Se a gente não aguentasse mais andar, Ele até nos carregaria no colo. Esse é o amor dele por mim, por você. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor? Glória a Deus. Vamos orar, estenda suas mãos para cá. Vamos orar pela Ingrid. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, eu queria te agradecer pela vida dela, Deus, que tomou uma decisão nessa noite, Senhor, de se entregar a Ti. Oh, Pai Santo, louvado seja o nome do Senhor pela vida dela, porque sabemos que hoje no céu há festa, porque diz isso na Tua palavra, que quando uma filha, um filho do Senhor se arrepende, Deus, há festas no céu. Oh Deus, obrigado pela vida dela, que o Senhor venha fortalecer ela, que ela venha crescer na graça, crescer no conhecimento, crescer no amor, crescer, Deus amado, no desejo de estar próximo e perto do Senhor, Pai. É o que eu te peço nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar essa música? Só para, eu sei que já acabou 2 minutos, mas com o desejo no coração de estar perto de Deus, vamos falar isso. Senhor, oferecer minha vida como oferta. Eu quero estar perto do Senhor, eu quero te amar, eu quero o Senhor. Fala isso com o teu coração, com o teu espírito. Quando ele terminar de cantar, vá em paz, amém?
Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor, vem Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faço o que está em teu coração. E a cada dia eu venho mais e mais estar ao seu lado, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. E a cada dia eu venho mais e mais estar ao seu, estar ao seu, estar ao seu lado. Pois pra te adorar, adora Ele, igreja. Foi cumpre em mim, Deus, o teu querer, Deus. Faça o que está em teu, e a cada dia eu venho mais e mais estar ao seu lado, estar ao teu lado, Senhor. Aleluia. Vão em paz, querido. Deus abençoe vocês. Vão em paz. Deus dê a vocês uma semana de vitória, uma semana de muitas bênçãos, de muitas conquistas. Amém? Fiquem com Deus, queridos. Adolescente aqui na frente, por favor, para a reunião. Vamos, Daniel.
Deus. Oh, eu quero ver milagres. Leva-me além. Eu vou sair do raso pra mergulhar. Eu quero ver. Leva-me além do normal. Vou sair do raso pra mergulhar. Eu quero ver. Leva-me além. Leva-me além, Deus. Vou sair. Quero ver milagres. Leva-me além do normal.